Olá, turma do quarto ano. Vamos continuar falando de adição. Agora vamos iniciar fazendo uma revisão para ver se vocês realmente entenderam. Ó, eu vou fazer uma conta aqui de adição, 250 mais 160, por exemplo, né? 0 mais 0 dá 0, 5 mais 6 dá 11, boto 1 e sobe 1, 2 com mais 1, 3 com mais 1, 4, dá 410. Vamos lembrar como é o nome desse primeiro termo da adição. É a parcela. Como é o nome desse termo aqui da adição? Parcela também. E o nome do resultado a gente chama de soma ou total. Então nós temos esses três termos, né, da adição, nessa conta aqui de adição: parcela, parcela, soma ou total. Tá certo? A gente vai precisar desses termos. Toda hora eu vou estar falando o termo parcela, total, soma na aula de hoje. Tá bom? Então vamos iniciar a aula de hoje, que a gente vai falar sobre propriedades de adição. Vamos falar das propriedades da adição. Quem quiser ir me acompanhando, pega o módulo de vocês, coloca na página 11, que a gente vai iniciar a aula sobre propriedades da adição na página 11. Vamos falar da página 11 e 12. Vou colocar aqui propriedades da adição. Pronto. Nós vamos falar de três propriedades da adição. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa diz o seguinte: se a gente alterar, né, se a gente comutar, a gente trocar a ordem das parcelas, não vai alterar a soma, não vai alterar o resultado. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 27 mais 12. 27 mais 12 é a mesma coisa de eu resolver 12 mais 27. É isso que a propriedade comutativa diz. Se você alterar, trocar a ordem das parcelas, o resultado é o mesmo, a soma é a mesma. Vamos verificar que é a mesma? 7 mais 2, 9. 2 mais 1, 3. 2 mais 7, 9. 1 mais 2, 3. Então, percebam, a comutativa diz: se você troca a ordem das parcelas, altera a ordem das parcelas, o resultado ele não se altera, ele permanece o mesmo. É a mesma coisa de eu resolver 27 mais 12 e 12 mais 27. Essa é uma propriedade da adição. Na conta de subtração, isso não pode, isso não acontece. Essa propriedade é de adição, da adição. A propriedade comutativa, de você alterar, né? Se vocês pegarem o módulo de vocês, logo aqui embaixo na página 11 diz, ó, a ordem das parcelas não altera a soma. Que propriedade é essa? Propriedade comutativa. Tudo bem? Tranquilo, a propriedade comutativa é bem fácil. Vamos para outra propriedade da adição, que agora já está na página 12, se vocês virarem. Na página 12 nós vamos falar da segunda propriedade da adição, que é a propriedade associativa. Vamos falar dessa propriedade agora, propriedade associativa. Vou colocar aqui no quadro. 2. Segunda propriedade é a propriedade associativa. Bem, a propriedade associativa diz o seguinte: se eu pegar três parcelas ou mais, né, e for resolver uma conta de adição que tenha três parcelas ou mais, o que é que vai acontecer? Tanto faz eu resolver associar a conta que eu devo fazer primeiro, que o resultado ele vai ser o mesmo. O que é que você falou, tio? Se eu pegar assim, ó, 12 mais 8 mais 20. Eu quero resolver essa conta. Tudo bem? 12 mais 8 mais 20. Eu posso resolver da seguinte maneira. Eu posso resolver primeiro 12 mais 8. Depois que eu fizer 12 mais 8, eu boto mais 20. Ou eu posso fazer o seguinte.
posso resolver primeiro 8 mais 20 e depois colocar 12. Tanto faz. A parte que eu associo da conta para eu resolver primeiro não vai alterar a resposta. Quer ver? Se eu resolver dessa forma daqui, essa forma aqui está dizendo que eu associei, tá vendo o parêntese? O parêntese, gente, aproxima aqui mais um pouquinho. O parêntese indica a parte da conta que eu estou associando, daí o nome associativa, que eu vou resolver primeiro. Nessa conta aqui, eu resolvo primeiro 12 mais 8. Nessa de cá, eu vou ter que resolver primeiro 8 mais 20. Então, o parêntese, ele tem prioridade. Diz qual é a conta que a gente vai resolver primeiro. Sabe prioridade? Quando você está na fila de um banco, quando você está na fila, né, de uma casa lotérica, sempre tem aquela fila de prioridade, aquela fila que é atendida primeiro. Né? Na conta aqui de matemática é a mesma coisa. Se você tiver um parêntese, ele tem prioridade. Você resolve ele primeiro. Mesmo 12 estando aqui na frente, a conta 8 mais 20 tem prioridade. E a conta 8 mais 20 deve ser resolvida primeiro. Mas voltando para a propriedade associativa. A propriedade associativa vai dizer, independente da ordem que você associar as parcelas, o resultado vai ser o mesmo. Quer ver? Se eu fizer primeiro 12 mais 8, quanto é 12 mais 8? 20. Aí depois eu botar o mais 20, esse resultado vai dar 40. Estão vendo? Então, esse lado de cá eu fiz 12 mais 8, 20. Com mais 20, 40. Agora, se eu fizesse associando a parte de cá primeiro. 8 mais 20. Eu tenho que resolver primeiro essa 8 mais 20, né? Que dá 28. E se eu pegar 12 mais 28, vai dar 40 também. Então, percebo que tanto faz eu resolver, eu associar primeiro 12 mais 8 e depois botar mais 20, ou fazer 8 mais 20 e depois botar mais 12. O resultado dá 40. Então, sempre na propriedade associativa, a gente vai dizer qual é a conta que a gente vai associar primeiro com a utilização dos parênteses. Então, se vocês pegarem aqui o módulo de vocês, ele está dizendo assim, ó, em uma adição com 3 ou mais parcelas, a ordem que as parcelas são associadas não vai alterar a soma ou o resultado, tá certo? O total, o resultado. Essa propriedade é qual? A propriedade associativa, certo? Então, nós vimos já a primeira propriedade, que foi a propriedade comutativa, que, né, você poderia trocar a ordem das parcelas e o resultado dava o mesmo. Agora já vimos a propriedade associativa.